Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a leitura juntos, né, das páginas 84 e 85 do livro de História, onde a gente vai falar sobre a preservação da cultura indígena, tá bom? Então vamos lá, peguem os livros de História. A gente vai começar com a página 84 do livro de História. Não dá para ler nessa tela, né? Eu só coloquei aí para a gente ter uma visualização da página que a gente vai ler. Eu estou com o meu livro aqui e eu vou fazer a leitura junto com vocês, tá bom? Então, a gente tem um texto curto aí, um texto de apenas 3 parágrafos. E nós estamos aí finalizando a discussão a respeito da preservação da cultura indígena, que a gente já vem falando durante todo o trimestre. E aí, antes de começar a leitura, eu queria só recordar vocês de por que a gente está falando tanto sobre a cultura indígena, sobre os povos indígenas, sobre a presença de indígenas no nosso país. Por que isso é importante? Como a gente já leu em alguns textos anteriores, a cultura indígena, ela faz parte da construção da cultura do nosso país, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil lá em 1500, os povos que já habitavam o nosso país eram povos indígenas. Então, já havia um povo morando aqui, eles já tinham a sua cultura, seu modo de vida, os seus costumes, e então, junto com os costumes e a cultura portuguesa e também africana, que foi trazida logo na sequência, a gente tem aí o comecinho, né, dessa construção da cultura indígena, aliás, da cultura brasileira. É claro que depois outros povos foram chegando, outras culturas foram se misturando, mas a base da nossa cultura é indígena, porque era o primeiro povo que vivia aqui, tá bom? Então vamos lá? Sobre a preservação da cultura indígena. Eu gostaria que vocês estivessem com o livro aberto. Se não abriu ainda, pode dar uma pausa e você volta. Vou esperar. E a gente vai fazer a leitura do primeiro parágrafo, tá bom? A partir daqui, ó. Primeiro parágrafo. Quando os portugueses chegaram ao território que atualmente forma o Brasil, havia cerca de 5 milhões de indígenas. Ao longo do tempo, durante o contato entre esses povos, grande parte da população indígena foi morta ou escravizada. Então, infelizmente, os fatos não são felizes, né? Não são fatos bons. A gente percebe aqui no primeiro parágrafo que quando os portugueses chegam, né, e eles começam aí a inserir a sua cultura no Brasil, os povos indígenas começam a diminuir. Por que isso? Eles começam a ser mortos ou escravizados. Nossa, Pro, que triste. Infelizmente, é triste, a gente não gostaria de ter esses fatos na nossa história, mas a gente também não pode fingir que isso não aconteceu, né? Então, assim, como os indígenas não se sujeitavam, né, às ordens dos portugueses, eles conheciam muito bem as florestas, eles conheciam muito bem o território. Então, os portugueses não tinham facilidade em dominá-los e escravizá-los. Então, eles conseguiam se esconder em lugares que os portugueses não iam encontrá-los, eles conseguiam arrumar emboscadas também para os portugueses que iam procurá-los, né, para tentar escravizá-los. E aí os portugueses não conseguiam fazer isso, e então eles acabavam revidando com violência. E aí, infelizmente, muitos indígenas foram mortos ou escravizados. Segundo parágrafo, aqui ó. Atualmente, as populações indígenas lutam para preservar sua cultura. Então, para restaurar e fortalecer a própria identidade e preservar sua forma de ver o mundo, a escola indígena surgiu como uma necessidade para educar crianças e jovens, tanto para conviver com a sociedade não indígena, como para entender suas origens culturais. Aqui no segundo parágrafo, vai falar para a gente sobre a necessidade desses povos indígenas preservarem a sua cultura, né? Eles precisavam aí restaurar e fortalecer essa identidade que veio se perdendo com o passar do tempo, por conta das intervenções de outros povos na sua cultura,
cultura, no seu modo de vida, no seu próprio território. E aí eles perceberam que a sua cultura, a sua identidade estava se perdendo com o passar do tempo e com todas essas intervenções que foram acontecendo no decorrer do tempo. E aí eles começaram a criar, então, escolas próprias, né? A escola indígena. E nessa escola indígena, o que acontece lá, né? A educação das crianças e jovens para conviver tanto com a população indígena como para conviver com a população não indígena. Como assim, Pro? É assim, lá nas escolas indígenas, os professores são indígenas também, e aí eles, junto com os alunos, né, eles tratam de conhecimentos tanto da cultura, das tradições indígenas, a língua indígena, né? Quanto também tratam de culturas locais, né, de regionais, aliás, culturas dos povos que vivem próximos ali, para que eles consigam atuar também dentro da sociedade não indígena, tá bom? Mas por que isso acontece? Porque eles também estão integrados na nossa sociedade, eles também fazem parte da nossa sociedade, e aí na escola indígena eles aprendem um pouco também sobre a nossa maneira de viver, um pouco sobre a nossa cultura também. E aí eles têm a possibilidade de participar da nossa sociedade, de defender os seus direitos, que são garantidos por lei, e também de compartilhar um pouco da cultura deles, né, com a gente, e aprender também um pouco da nossa cultura. Então a escola indígena, ela tem essa função de resgatar, fortalecer, né, e preservar a cultura indígena, a cultura dos povos indígenas, e também de auxiliar esses indígenas à convivência com povos não indígenas, no caso nós, né, nós que vivemos em territórios diferentes do deles, com costumes diferentes, apesar de algumas coisas da nossa cultura virem da cultura deles, a gente tem um modo de viver bem diferente. E aí essas escolas vêm então para aproximar essas culturas, mas também para fortalecer a preservação da cultura deles, que tem sido tão atacada, né, nos últimos anos, nas últimas décadas ou séculos. Terceiro parágrafo. Na escola indígena, os alunos aprendem a língua e as tradições do seu povo, além de estudar a língua portuguesa e disciplinas comuns, como matemática, história e ciências. O objetivo é que essas pessoas estejam preparadas para entender os não indígenas e defender os seus direitos, sem perder as suas raízes ancestrais, que foi o que eu falei agora do segundo parágrafo, né? Fiz a leitura com vocês e a gente vai só fazer o entendimento do texto aqui, que é o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa saber, né, a respeito desse texto que a gente leu, é que existem leis a favor dos povos indígenas. Sempre existiram, porém, né, sempre assim, né, há muito tempo também existem leis a favor dos povos indígenas. Porém, as leis que havia antigamente não eram tão rigorosas, elas não defendiam de fato os povos indígenas. Aliás, as leis mais antigas, elas excluíam os povos indígenas da sociedade. Então, eram leis... Só um minutinho. Então, eram leis que faziam com que os povos indígenas ficassem excluídos, isolados da sociedade de modo geral, né? E não era essa a intenção. Foram sendo repensadas e discutidas novas leis para quê? Para que esses indígenas se sentissem participantes dessa sociedade, porém com a liberdade de se manter nos seus territórios, vivendo da sua maneira, de acordo com a sua cultura. Tá? Então essas leis elas vêm sendo repensadas aí para que o indígena tenha essa possibilidade de
estar inserido na nossa sociedade, porém de ter os seus direitos guardados, os seus direitos garantidos. De que, olha, eu posso fazer parte dessa sociedade, mas eu também tenho o direito de manter as minhas tradições e os meus costumes e também de ter o meu território protegido. O segundo ponto é, mas qual é o motivo da diminuição dos povos indígenas, né? Antes a gente sabe que era por conta dos portugueses que foram chegando e queriam escravizá-los. E até hoje, por que isso ainda continua acontecendo? O motivo é a disputa por território. Não sei se vocês sabem, mas terras valem muito dinheiro, né? Quem quiser ir conversar com os pais, conversar com a família aí para perguntar se é fácil comprar um terreno para construir uma casa, vai ver que isso é muito caro, é preciso um investimento muito alto. E aí, como os indígenas têm garantido por lei o direito de ter os seus territórios preservados, algumas pessoas que não entendem o quanto essa lei é importante, o quanto a preservação da cultura indígena é importante para a história do nosso país, para a história da humanidade de maneira geral, né? Essas pessoas acabam invadindo esses territórios que estavam separados por lei, garantidos para os indígenas, e aí elas agem de violência para tentar conquistar esses territórios. E aí, infelizmente, nós temos uma diminuição dos povos indígenas. E por último, só para retomar lá o nosso texto, nós temos também o objetivo das escolas indígenas, que é o que eu falei quando eu estava fazendo a leitura com vocês, né? Aí eu coloquei aqui embaixo, duas imagens. Essa imagem aqui é de uma escola indígena em Nova Olinda do Norte, fica aqui no Brasil. E aqui à direita a gente tem em Mato Grosso também. Mato Grosso é um dos estados onde a gente tem a população indígena maior, tá? E aí a gente tem aqui, no Mato Grosso, também uma escola. Olha como é diferente. Nessa escola aqui da Nova Olinda do Norte, a gente tem um professor vestido a caráter, né, com as vestimentas aí indígenas. Os alunos, a gente está vendo aqui, tá vendo na cabeça dessa aluna? Adereços, né, acessórios indígenas. A gente percebe um aluno aqui sem camisa, coisa que na nossa cultura a gente não acha tão bacana, né? A pessoa vir para a escola sem camisa. A gente não tem o direito de dizer que ele está errado, a gente está observando uma cultura diferente, tá? O que a Pro fez aqui, esse comentário que eu fiz a respeito da camisa dele, foi para vocês perceberem a diferença cultural. Não estou dizendo que ele está errado, tá certo? Mas na nossa escola, na nossa cultura, a gente faz diferente. E aqui a gente também percebe que tem um professor com uma lousa dando aula para uma turma dentro de uma oca, né? Olha lá, a estrutura feita de madeira, bambu, tá vendo? Todo um trabalho artesanal. Aqui à direita, nessa escola do Mato Grosso, a gente já percebe uma diferença. As pessoas estão uniformizadas, tá vendo? Todo mundo de uniforme. Só que aqui a gente tem, 1, 2, 3, 4, 5 lousas, eu consegui contar. A gente tem 5 professores dando aula no mesmo espaço, tá vendo, dando aula no mesmo espaço. Então, são escolas indígenas, mas cada uma também tem as suas particularidades. Cada uma tem a sua forma de organização. Os índios, né, os povos indígenas, eles não são todos iguais. Cada um tem as suas particularidades, as suas individualidades dentro da sua maneira de viver. Desse lado a gente percebe, né, um pouco mais forte essa coisa que a gente pensa da roupa do índio, da forma de se enfeitar, Desse lado aqui a gente já percebe que eles têm um comportamento que a gente chamaria, tá? Deixar bem claro, a gente chamaria de um comportamento mais moderno, não é essa a palavra, né? De um comportamento mais parecido com o da nossa cultura. A questão do uniforme, né? A questão aí da vestimenta deles de um modo geral, né? As cadeirinhas aí coloridas, azuis, parecendo mesmo material, parecendo mesmo com a nossa escola, né? Com o nosso estilo de escola, tá bom? Então o objetivo é, o professor tá aqui, passando para eles
tradições da cultura deles, né? Ensinando a língua deles também, aprendendo, assim como a gente aprende língua portuguesa, eles também aprendem a sua língua aqui. E aí, qual é a língua que eles aprendem? Vai depender de qual comunidade indígena a gente está falando, tá? Tem várias vertentes aí, eles têm várias línguas diferentes que eles falam. Então, dependendo da comunidade, é um tipo de língua diferente que eles aprendem, ok? E é isso, gente, sobre a escola indígena, né? É para reforçar a cultura deles, a tradição, para preservar. Eles aprendem também a respeito das leis que os protegem, eles também aprendem a respeito de como é a cultura dos não indígenas, eles também aprendem um pouco de língua portuguesa para poder se comunicar com os não indígenas, eles também aprendem a se comportar na sociedade não indígena, eles também aprendem história, ciências, mas sempre tudo muito voltado para a vida que eles levam, para o modo de vida que eles têm, tá bom? E aí na página 85, vocês têm 3 atividades para fazer. Eu vou fazer a leitura junto com vocês, tá? Para explicar direitinho como que é para fazer essa atividade. É para responder no livro mesmo, não é para copiar nada no caderno. Então, a primeira pergunta tá assim: o que aconteceu com os povos indígenas após a chegada dos portugueses? Você vai responder aí. Eu falei bastante a respeito disso. Se precisar voltar no vídeo para ouvir de novo a explicação, pode voltar. Mas se você for lá no texto e reler o texto, a resposta também está lá, tá bom? Atividade 2. Por que a escola indígena é importante para esses povos? Dei vários motivos aqui. Eu quero que você cite pelo menos 3, tá? Pelo menos os 3 principais motivos aí de por que a escola indígena é importante para esses povos. Na 3, a gente tem um trecho de um texto que se chama A Escola Indígena. Vou fazer a leitura junto com vocês, porque depois vocês precisam responder aqui. Vocês vão assinalar qual dessas 3 afirmações estão corretas. Tem 2 erradas e uma correta. Vocês vão marcar só a correta, tá bom? E aí o texto tá assim, ó. A escola indígena. Aqui, ó. A escola indígena, além de abordar muitos conteúdos que os não índios aprendem, ensinar a fazer conta, a ler e a escrever na língua indígena, também passou a incluir os conhecimentos locais na sala de aula. Os alunos aprendem, por exemplo, como usar os recursos naturais e cuidar do ambiente e do território onde vivem. Aprendem sobre a história de seus antepassados, seus mitos e etc. Então percebam como a escola indígena tem a mesma função da nossa escola? Vamos voltar lá no texto, ó. Ela aborda conteúdos que os não índios também aprendem, ou seja, na nossa escola a gente também aprende um pouco sobre a cultura de outros países, não aprende? A gente aprende também sobre como que é a cultura um pouquinho de outros povos. Os indígenas também aprendem sobre a cultura dos não indígenas. A gente aprende a fazer conta, eles também, a gente aprende a ler e escrever na nossa língua, eles também, assim como eles também aprendem um pouquinho sobre a língua portuguesa, tá? Mas o foco é a língua indígena. Eles também aprendem conhecimentos locais na sala de aula. Olha só que interessante, a gente estudou, né, nas aulas anteriores de história, que os indígenas, eles têm uma maneira particular de viver, eles lidam muito diretamente com os recursos naturais. Então, eles geralmente plantam, colhem, pescam, fabricam seus utensílios, seus brinquedos com elementos que eles retiram direto da natureza. E eles preservam muito essa natureza porque ela é, né, essencial para o modo de vida deles. Tudo que eles fazem, tudo que eles pensam, tudo que eles vivem ali está diretamente ligado ao meio ambiente. E aí na escola, então, eles vão aprender a fazer isso. Eles vão aprender a usar esses recursos de uma maneira responsável, de uma maneira útil, né? E eles também vão aprender a preservar esse meio ambiente onde eles vivem, porque é daí que eles tiram todo o seu sustento, é daí que eles tiram a sua diversão, é daí que eles tiram a sua sobrevivência de modo geral, tá? Eles também aprendem sobre a história dos seus antepassados, assim como a gente também está aprendendo, né? Aqui nessa aula de história, a gente está estudando sobre um povo
que é uma base da construção da nossa cultura. Então, a gente também está tendo a mesma função na nossa escola que a escola indígena tem na vida dos povos indígenas. Sobre os mitos, né? Que eles aprendem também, tem personagens de mitos indígenas. A gente também tem. Geralmente, mês de agosto, época de folclore, a gente estuda um pouquinho sobre os mitos que tem na nossa cultura, né? Todo mundo aqui acredito que já ouviu falar do Saci Pererê, do Boto Cor-de-Rosa, que são a mula sem cabeça, o lobisomem, né? Que são também parte dos mitos do nosso povo, da nossa cultura. Então, percebem que as escolas elas têm sempre essa função de resgatar, preservar, fortalecer a cultura de um povo e de fazer com que essas pessoas aprendam, dentro da sua cultura, a viver em sociedade. Olha que bacana, né? Então, as escolas indígenas também têm esse objetivo. E aí, para encerrar essa aula, eu vou deixar aqui para vocês uma perguntinha. Os indígenas, eles aprendem aspectos da sua cultura, né, para colocar em prática no seu dia a dia. Então, eles aprendem lá como usar os recursos naturais, como cuidar do ambiente e do território onde eles vivem, né? E você, quais aspectos da nossa cultura você gostaria que fossem ensinados na escola? O que você acha que você vai precisar muito na sua vida e que deveria ser ensinado na escola? Essa pergunta aqui eu gostaria que vocês respondessem no caderno, tá? E mandassem foto para a Pro, ok? E aí, pode ser no caderno de português mesmo, não tem problema, tá? Como vocês estão usando aí o caderno de português e matemática, pode ser nesse mesmo caderno, é só sinalizar lá, resposta da aula de história. E aí você copia essa pergunta lá e coloca a sua resposta, tô curiosa para saber. Um beijo para vocês, fiquem com Deus até o próximo vídeo. Beijo da Pro.